Rick entrou no quarto do neto totalmente bêbado, e depois de acordar o garoto, ele arrastou o Morty para fora e levou ele até o carro espacial que flutua. E lá o Morty ficou surpreso ao saber que o Rick estava carregando uma bomba. E ele criou essa bomba para fazer um novo começo destruindo toda a humanidade. Mas antes ele queria passar na casa da amiga do Morty chamada Jessica. E tudo isso para criar um novo Adão e Eva. Mas o Morty já estava perdendo a cabeça, então o Rick decidiu tranquilizar ele dizendo que não vai talaricar a Jessica. Mas depois de pensar melhor ele decidiu esquecer de pegar a garota, porque ela só iria causar dor de cabeça. E então o Morty decidiu tomar o controle da situação, e começou a bater no Rick. Foi então que o Rick desistiu de destruir a humanidade e estacionou o carro em terra firme, e depois desmaiou de tão bêbado que ele estava. E já pela manhã enquanto todos estavam tomando café, o Morty estava morrendo de sono. E a mãe dele achou que o Morty estava doente. Então ele tentou inventar uma desculpa, mas a Summer contou toda a verdade para os pais dela. E eles ficaram indignados com a falta de responsabilidade do Rick. E o Jerry perguntou como o Morty iria passar na escola se ele nem consegue dormir à noite. E o Rick disse que não queria que o Morty fosse para a escola, porque lá as crianças não alcançam o seu potencial máximo. E então o Rick ficou cansado de conversar sobre esse assunto e resolveu ir embora, depois de elogiar as panquecas que a filha fez. E já na escola o professor de matemática estava ensinando os alunos a somar os números, e depois ele passou alguns exercícios para os alunos, mas o Morty acabou pegando no sono. E dentro desse sonho havia vários números e a garota que ele gosta. E ela queria que ele fizesse uma coisa com os amiguinhos dela. Mas na vida real ele estava fazendo essa mesma coisa só que em outro lugar. E quando bateu o intervalo, o Morty foi enquadrado por um valentão. E ele queria furar o Morty porque ele olhou torto pro valentão, mas por sorte o Rick congelou ele. E depois pediu ajuda para o Morty para fazer um trabalho em outra dimensão. Mas o Morty teria que matar a aula para ajudar o avô nessa missão importante. E ele conseguiu convencer o Morty e disse que o valentão voltaria ao normal depois de algumas horas congelado. Mas assim que o Rick saiu o valentão acabou caindo e quebrando em pedacinhos. Já no trabalho da Beth o Jerry acabou visitando ela na hora do almoço dele, e tudo isso, para levar a ideia de colocar o Rick em uma casa de repouso para velhos. Mas a Beth estava muito ocupada realizando uma cirurgia em um cavalo, mas o Jerry não recuou e disse que havia encontrado um panfleto de uma boa casa de repouso. E a Beth não ficou muito feliz com a ideia do Jerry. Já o Rick criou um portal e fez o Morty entrar para chegar em outra dimensão. E o Rick diz que nessa dimensão existe uma super semente que eles vão pegar, mas o Morty está preocupado por estar em outra dimensão, então o Rick dá um conselho para ele. Mas enquanto isso aparece um monstro bizonho que faz o Rick sair correndo. E depois de correr horrores eles despistaram o monstro. E então o Rick manda o Morty aproveitar a paisagem e sentir a natureza, mas o Morty quer mais e sair daquele lugar. Mas o Rick interrompe a reclamação do Morty para mostrar que encontrou um bicho super nojento, e diz que o Morty não veria aquela coisa na escola. E mais um pouco na frente eles encontraram as super sementes, e o Rick disse que eles não encontrariam se ele tivesse ouvido o Morty, já que ele não entende o porquê do Morty querer voltar para a escola, já que tem um mundo de possibilidades naquela dimensão. E então o Rick entrega botas magnéticas para o Morty descer a montanha, mas ele acaba caindo porque esqueceu de ligar as botas antes de usar. Enquanto isso no hospital o Jerry tenta convencer a Beth a internar o Rick, mas no meio da conversa apareceu um enfermeiro se gabando do bom trabalho na cirurgia. Então o Jerry diz que se a Beth estiver tendo um caso com aquele enfermeiro bonitão, ele vai estourar os próprios miolos. Mas a Beth muda de assunto e diz que o Rick acabou de entrar na vida dela e por isso ela não vai deixar ele ir embora. E nesse momento o diretor da escola liga para eles e pede que a Beth vá até a escola. Enquanto isso na outra dimensão o Morty se contorce de dor depois de quebrar as pernas. E vendo essa situação o Rick pergunta se o Morty ainda pode ajudar ele a pegar as sementes. E isso deixa o Morty morrendo de raiva quase que literalmente. Então o Rick toma uma atitude e abre um portal para encontrar alguma coisa para ajudar o Morty. E na outra dimensão o Rick encontrou uma vacina para pernas quebradas. E então ele injetou no Morty e as pernas dele voltaram ao normal como se nada tivesse acontecido. E então o Rick fez ele subir na árvore para pegar as super sementes, e enquanto o Morty fazia isso, o Rick estava explicando que pegou o soro para a perna quebrada em uma dimensão muito avançada. E lá ele era a única pessoa velha, já que todos lá eram jovens que não envelheciam, e o Rick ficou tanto tempo lá que a arma de portais ficou sem combustível. E o Morty entrou em pânico com essa informação,
mas o Rick conhecia um lugar que levaria eles para casa, mas para isso dar certo o Morty teria que guardar as super sementes dentro do furico. Mas o Morty não estava a fim de fazer isso, e o Rick disse que não podia porque o redondo dele é muito escorregadio. E no fim das contas o Morty acabou aceitando. Já no colégio o diretor avisou sobre a situação do Morty, que estava bem ruim, e ele disse que tentou avisar várias vezes e sempre deixava recado com o avô do Morty. Enquanto isso os alunos estavam fazendo um enterro de um aluno no corredor da escola, e o professor disse que não é para culpar ninguém sem provas. Já na alfândega o Morty saiu do banheiro depois de colocar as sementes no redondo. E então foi encontrar o Rick na fila, e o Rick estava bravo por ter que seguir as regras do governo para ter que voltar para casa, e disse que aquelas super sementes serão ótimas para pesquisas. E quando chegou a vez dele, o Rick descobriu que eles tinham que passar por uma máquina que detecta coisas enfiadas no redondo. E com medo de ser preso ele pegou o Morty e saiu correndo. E no meio do caminho o Rick foi derrubando coisas para atrasar os soldados, e isso acabou funcionando muito bem. Mas mesmo assim eram muitos soldados do governo. E depois de correr muito pelos corredores, as portas começaram a se fechar automaticamente, e os soldados cercaram o Rick. Mas o Morty subiu pela parede com as botas antigravidade. E então eles subiram em uma nave e pularam em um alienígena. E então eles encontraram a sala de teletransporte, e o Rick mandou o Morty atirar nos soldados. E depois que o Morty acertou o primeiro soldado ele percebeu que eles também tinham família, e o Rick disse que se ele parar os dois iriam ser presos. E então ele continuou trocando tiros com os soldados até que o Rick conseguiu encontrar o portal para o planeta Terra, e os dois entraram rapidamente, e o portal levou eles direto para a escola. E o Morty tentou explicar como ele saiu por um portal, mas o Rick puxou ele pelo braço. Mas ele acabou dando de cara com os pais do Morty, e nessa situação ele tentou inventar uma desculpa para estar na escola, mas ninguém caiu nela. Então o Jerry começou a arrumar as coisas do Rick para mandar ele ir embora. E tudo isso porque ele não estava deixando o Morty se concentrar nos estudos. E o Rick disse que não podem mandar um gênio como ele para uma casa de repouso para velhos. Mas o Jerry já decidiu isso, e por esse motivo o Morty tenta mudar a ideia do pai. E o Jerry diz que ele não pode tomar partido porque ele não entende as coisas. E então o Rick diz que não entendeu esse motivo. E o Jerry conta para o Morty que ele tem algum tipo de deficiência, que torna ele mais lento que as outras pessoas, e isso deixou o Morty surpreso. Então o Rick pergunta para o Morty qual é o número de pi, e o Morty responde corretamente a pergunta do Rick. Depois o Rick faz outra pergunta sobre ciência avançada e o Morty novamente responde corretamente a pergunta. E então o Rick diz que o Morty é especial e que pode aprender muito se continuar do lado dele. E então os pais do Morty desistem de mandar o Rick embora, e deixam o Morty continuar aprendendo com o avô com a condição de ele ainda frequentar a escola. E então o Rick diz que será tudo transparente e sem mentiras, e os pais do Morty ficam felizes de ter um filho inteligente. E o Morty comenta que não sabia que tinha tanto potencial, e o Rick diz que aquela inteligência é temporária e que ele só ganhou porque as sementes no furico dele estavam se dissolvendo e causando a inteligência, e que ele logo sentiria os efeitos colaterais de usar as super sementes. E então o Morty começa a ter convulsões. O Rick diz que dali pra frente eles teriam muitas aventuras, e que ele sacrificou as super sementes para tirar os pais do Morty da cola dele, porque todos lá fora são os inimigos dele, e que só seria o Rick e o Morty contra o mundo, e que eles teriam aventuras para sempre, só eles dois, apenas Rick e Morty para sempre.